Olá pessoal, hoje eu vou começar a mostrar para vocês a coleção completa dos gibis do Urtigão, que é um personagem Disney que eu adoro bastante. Eu tenho a coleção completa, é uma coleção bem extensa, então eu vou ter que dividir aqui em várias partes para não ficar um vídeo muito longo e assim, e fazer também tudo de uma vez só bem rapidinho não fica tão interessante. Que eu pretendo estar mostrando para vocês, além das capas, né, pelo menos a primeira historinha, caso alguém tenha lido, queira relembrar na infância, talvez consiga identificar qual gibi que mostrando a primeira historinha de cada gibi. O Urtigão, né, que é um personagem criado nos Estados Unidos. Ele foi criado pelo norte-americano Al Hubbard. O nome do Urtigão, né, original, é bem estranho, né? Hard-Head Mole. É um nome diferente que eu acredito que pouca gente sabe o nome original do Urtigão. E ele é um típico caipira americano. Só que assim, a editora Abril, ela criou, produziu dezenas e dezenas de histórias brasileiras. E assim, esses autores nacionais, eles tentaram trazer, né, um pouco dos costumes brasileiros para esse personagem caipira americano. A Firmina, por exemplo, né, que a gente vai ver em edições aqui mais para frente, a Firmina, que é a governanta do Urtigão, ela foi uma criação 100% brasileira. O Urtigão, ele teve a primeira história em quadrinhos dele saiu em 1964, lá nos Estados Unidos. Ele também assim fez muito sucesso na Itália. Salvo engano, a Itália ainda continua a produzir até hoje historinhas. A editora Abril faliu, né? E ninguém no Brasil já faz muitos anos que não produz material inédito do Urtigão, mas a Itália continua produzindo algumas histórias do Urtigão, só que eles deram uma coloração diferente. O personagem é o mesmo, mas assim, ele tem uma coloração diferente no chapéu, na vestimenta. Mas assim, ele saiu nos Estados Unidos em 64, muito sucesso na Itália, e no Brasil a primeira historinha foi em 1966, que saiu na revista do Mickey 166. Eu vou estar mostrando hoje, começando a mostrar hoje a primeira série de gibis, que é a série mais famosa do Urtigão. Depois teve uma segunda série, aquela série bem fininha, que teve apenas 6 edições, que depois qualquer coisa eu mostro alguma coisa mais pra frente. Mas eu vou estar concentrando nessa série aqui, que é a série clássica do Urtigão. Que ela saiu de 1987 até 1994. Foram 7 anos de produção, com assim, um quantitativo bem significativo, 169 edições. Eu tenho as 169 edições e eu vou estar passando, além dos 5 almanacs que eu também tenho, que depois eu vou mostrar no final também os almanacs. Agora, um fato curioso aqui antes de começar a mostrar o gibi. Esse primeiro vídeo vai ser um pouquinho mais longo por causa dessas curiosidades, mas aí depois eu só vou passar os gibis. Vocês sabem quando a Turma da Mônica saiu da editora Abril e ela foi para a editora Globo? Foi em 1987. Quando que o Urtigão saiu aqui no Brasil? Teve a revistinha própria? Em 1987. Por quê? Porque a revistinha do Urtigão, ela foi lançada para substituir a revistinha do Chico Bento. O Urtigão, assim, o Chico Bento fazia muito sucesso, né? A Turma da Mônica faz um sucesso, assim, sempre fez, né? E faz até hoje um sucesso gigantesco. E tem muita gente super fã do Chico Bento, né? O caipira Chico Bento. E a editora Abril perdeu esse personagem caipira. Assim, elas tinham o Pato Donald, o Tio Patinhas, tinha todos os outros personagens Disney, né? Já com suas revistinhas próprias. E estava perdendo a Turma da Mônica para a editora Globo. Só que assim, não tinha um gibi voltado
para esse público mais assim caipira, esse público rural e assim que gosta dessas historinhas desse tipo de personagem. Então, a saída que eles pensaram e que fez bastante sucesso foi substituir o Chico Bento pelo Urtigão. Eu acho que pouca gente sabe disso. Então, o Chico Bento saiu da editora Abril em 87 para a Globo, e em 1987, uma coisa quase que instantânea, a editora Abril resolveu iniciar a publicação do gibi O Urtigão para não perder esse público, esse tipo de público. Eu acho que pouca gente sabe dessa informação. Mas então vamos lá. Edição número 1 do Urtigão. Edição número 1 do Urtigão. Ela vinha com um manual. Infelizmente não tem esse manual é muito raro. Quando aparecem essas edições com os manuais, o pessoal está pedindo absurdos. A contracapa, essa edição eu vou mostrar a data apenas dessa primeira edição, tá vendo? 3 de junho de 87. Foi essa edição número 1, e o que eu vou mostrar aqui vai ser apenas a primeira historinha, que foi uma do Urtigão com o professor Pardal, Comigo Não Vendedor. Então essa daqui é a primeira historinha publicada no gibi número 1 do Urtigão, que custava na época 10 cruzados. Então, Urtigão número 1. Urtigão número 2, a irmã do Urtigão, também vinha com o manual, mesma coisa, eu não tenho esse manual. A contracapa, edição de junho. A revista ela já começou sendo uma revista quinzenal, 10 cruzados. E a historinha, a Mana do Urtigão, né, que é a irmã, né, que a gente viu aqui na capa, a irmã do Urtigão. A historinha que abre o gibi número 2. Gibi número 3 também vinha com um manual. A capa, a contracapa, né, para quem gosta de ver as propagandas da época, né, brinquedo. Hoje não tem isso mais, né, esse tipo de comercial de julho. E Cupido Ruim de Arvo, que é o nome da historinha, a historinha da edição número 3. Edição número 4, a mesma propaganda do gibi anterior. Esse é o título da historinha, Ara Civilização, é a edição número 4. A edição número 5, aí finalmente eu tenho o brinde que está encartado ainda. Ele está lacrado, ele tem essas manchinhas assim, mas ele não foi... Eu coloquei um reforço aqui, mas ele não foi... não saiu da capa, ainda continua encartado esse pacotinho de figurinha, que assim, não faço a menor ideia do conteúdo. Então essa aqui é a edição número 5, a contracapa. A edição número 5 que a gente teve essa historinha abrindo o gibi. Edição número 6, Olha a Bomba. Sabonete Snoopy de propaganda. Olha a Bomba, que é... Normalmente a capa já vinha, né, com referência para as primeiras historinhas. Gibi número 7. Tá vendo? A gente tá vendo um poço de petróleo. Propaganda da Estrela. Esse aqui é a historinha da edição número 7. Edição número 8. Aqui vinha com adesivozinho, né? Revista Lazer e Cultura. Edição número 8. A propaganda. A edição número 8 é aquela capa, né, que destaca, né, que vinha com os brinquedos. Remédio Infalível, que é a historinha de abertura. Edição
Número 9, Namoro Apimentado. Estrela. A capa também ela abre, com a mesma propaganda do gibi anterior. Essa aqui assim, aí dá esse desgaste, né? Porque como a capa ela é dobrável, ela fica essa ponta aqui vulnerável e esse papel né, assim, das páginas, ele é muito inferior ao papel da capa e acaba amarelando. Namoro Apimentado. Eu lembro bastante dessa historinha aqui na minha infância, desse gibi número 9. Número 10. Propaganda. Número 10. Tio Patinhas, né? Pato Donald, Peninhas, historinhas com ele junto com o Ortigão são sempre muito engraçadas. Número 11. A propaganda do número 11, né? Da Chapeuzinho Vermelho. E a primeira historinha, Ortigão em defesa dos animais. Número 12. Os gibis eles estão até num estado de conservação muito bom. Acho que são pouquíssimas edições que eu preciso trocar. Até agora eu só vi uma edição que eu acho que eu preciso trocar. Previsão do Galo, Previsão do Galo, que é o nome da primeira historinha. Edição número 13. Um caipira nos mares do sul. Também Ortigão com o Tio Patinhas. Essa propaganda daqui do Fofura também era um gibi. Edição número 14. Propaganda. Tudo na Santa Paz. É também uma historinha que eu lembro bastante da minha infância. São pessoas, né, assim, fazendo tipo uma conferência de paz, né, para estar diminuindo a quantidade de guerras no mundo, né? Eles escolhem um ponto aleatório, né, no mapa para tentar fazer a paz. Vai cair lá no Brejo das Ortigas, né, que é onde Ortigão mora, né? E eles vão tentar fazer as pazes entre Ortigão e o vizinho dele, que eles viviam brigando. E assim, eles tentam de tudo, não conseguem, só que no final, assim, depois das brigas, que são umas brigas meio que de passatempo do Ortigão com o vizinho, eles terminam assim de forma super amistosa, dando uma lição de moral nesses governantes aí, de como encerrar uma briga. Uma historinha bem interessante. Edição número 15, a gente vê aqui, né, que é uma edição de Natal, provavelmente ela é de novembro ou dezembro de 87. A Vingança, que é a historinha que abre o gibi. Edição número 16. A Suquita, saudade dessa Suquita, ela era muito gostosa. Hoje em dia a Suquita é horrível, parece um tangue de laranja, muito ruim. Assim, Suquita, soda, nossa, como é que eles conseguiram acabar com os refrigerantes? Horrível, horrível, horrível. Não é o gosto da gente que a gente vai envelhecendo, o paladar vai mudando, não é? Não. Eles pioraram demais a qualidade dos refrigerantes. Edição número 17. A Rã Gigante. Edição número 18. A Estrela sempre patrocinando. A Corrida do Ouro. Edição número 19. Vá de Retro. Também lá no escritório da Patada, né, do jornal. Edição número 20. A edição número 20 tem a capa bem legal, né, usando um moedor de cana para a barba foi junto com a cana. Essa é a historinha. Edição número 21.
Bicho Estranho, edição número 22. Urtigão e o Telefone. Uma propaganda do Rambo. Esse também é outro gibi. Esse aqui no caso é figurinha, né? Uma figurinha muito rara da gente encontrar. Essas figurinhas originais do Rambo. Edição número 23. Eu vou mostrar hoje somente 30 edições. Vai ser 30 edições por vídeo. Senão vai ficar muito longo. A Visita da Cegonha. Edição número 24. Guaraná Brahma, que já mudou a embalagem. Que é o melhor Guaraná que já existiu nesse Brasil. O Casório do Urtigão. Muito legal essa capa aqui, da edição 25. Coisas do Coração. Edição número 25. Edição número 26, né, que tinha aqueles concursos pra gente estar escrevendo, bolando, né, as capas dos personagens. E aqui tá vendo, continuando o Casório do Urtigão. Não terminou naquele gibi, vai terminar. Aliás, nem vai terminar aqui é a segunda parte. Mais uma propaganda de um veículo que a gente ficava namorando. A Noiva Estrela. Continuação daquele gibi. E vai ter aqui, né, no meio o concurso. Você faz a capa, né, que as informações, né, do que tinha que fazer. Eram capas de vários gibis, de vários personagens. E a gente, tá vendo, olha, é a capa, né, e vem branco e a gente tinha que bolar aqui a capa. E recortar, né, estragar o gibi e mandar para lá. Bem interessante isso, da gente tentar fazer as capas. E aqui sim, na edição número 27, a gente vai ter a última parte do Casório do Urtigão. Edição 27. Lâmpadas feias. Uma lâmpada patrocinando um gibi infantil, né? Interessante. Porque era uma promoção, né, dessas lâmpadas dando mochilas. E aqui a última parte. Agora vai casar a última parte dessa história, né? Edição número 28. Coragem Científica. Edição 29. Operação Desencalhe. Tá vendo? Essa daqui sempre tentava casar com o Urtigão. E o último gibi que eu vou estar mostrando hoje, que é o gibi número 30. Gibi número 30. Propaganda do Guaraná Brahma. E essa aqui é a historinha. Então eu vou encerrar por aqui, né, os gibis de hoje. Essa 30 é uma que eu estou precisando substituir. Duas aqui que eu vi que eu preciso substituir. Encerrando o vídeo de hoje. E depois eu vou continuar mostrando nesse mesmo esquema. Se alguém tiver alguma sugestão também, ou se alguém quiser ver algum gibi específico, comenta aí que eu mostro depois em outro vídeo separado, ou tento fazer o vídeo de uma forma melhor. Mas a intenção mesmo é estar mostrando as capas e a primeira historinha de cada gibi. Então até uma segunda parte.